dele. Não, a força que ele usa para manifestação do máximo bem comum é um pouquinho. Tá querendo começar... Ah, meu irmão. Aí a igreja não vai seguir mesmo. A igreja não vai seguir mesmo. Tá? Aqui, tem uma igreja aqui que eu preguei aqui, eu acho que em todo o campo aqui, não sei, deve ter uns 12 mil membros, não sei. Mas não num lugar só, unido tudo. Eu acho que é isso, eu não sei. E eu preguei lá, a igreja não tem um missionário. Você acha que a igreja vai ter visão missionária? Se o pastor não ensina, não. Você acha que as pessoas que vão chegar naquela igreja são pessoas que têm visão missionária? Não vão para lá, porque não é igreja missionária. Qual o tipo de pessoa ele vai atrair para lá? Gente que não liga tanto para missões. Porque se você liga de fato para missões, não tem como você ir para lá e dar suas forças para essa igreja que eu preguei aí, que nunca teve visão de missões. Né? Vamos continuar? Nós já lemos Romanos, tá? Vamos agora para a igreja de Filipenses. Vamos ler Filipenses 1, do 3 ao 8. Filipenses 1, do 3 ao 8? Isso. Pode ler? Pode. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eita, o Paulo está preso. E o Paulo manda mensagem para ele assim: eu agradeço, porque vocês têm cooperado com o Evangelho. Continua, Pedro. O Bruno vai ouvindo até o 8. Vai lendo até o 8. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a igreja está participando das prisões dele, do sofrimento dele. Aí a gente pergunta, como que eles estão participando? Abram em Filipenses 4 e vamos ler do 14 ao 20. Como é que a gente participa do sofrimento do outro? Vê aí. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me enviaste uma e outra vez a minha necessidade. Não desejo dádivas, mas desejo fruto que aumente a vossa conta. Mas tenho tudo e em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas. Olha só, ele está dizendo que a igreja participa do sofrimento dele, fazendo o quê? Aí Paulo diz assim, cara, eu estou suprido, eu estou cheio de coisas aqui. Cheio de coisas o quê se ele está preso? Que agora ele não estava passando fome na prisão, porque naquela época a prisão não dava comida para o cara. Por isso que aos Hebreus está dizendo o seguinte, lembre-se dos presos como se estivessem presos com eles. Aqui no Brasil, nós damos comida para os presidiários, naquela época não. Sabe o que o Filipenses está fazendo? A igreja mandou oferta e o Paulo não está passando fome na prisão. E quando Paulo diz que há oferta para o sofrido, nós participamos do sofrimento dele. Aí eu te pergunto, é mandamento da igreja sofrer com os que sofrem? Sim. E como é que a gente vai sofrer com os que sofrem também? Participando do sofrimento deles. Sabe por quê, minha irmã? Se às vezes você deixa de comer uma pizza para ofertar para alguém que precisa mais que você colhe, entre aspas, um sofrimento. Você deixou de ter um prazer da pizza. Algo que eu gosto muito desse texto é que muitas vezes as pessoas elas pensam que é só ofertar e que isso é o suficiente. Mas essa igreja, ela não só ofertava, mas ela estava lá, ela não tinha contato com Paulo. Paulo tinha saudade deles. Ó, Paulo dizendo, quanta saudade eu tenho de vocês. Nesse momento não consegue estar tão próximo, porque Paulo está preso em outro lugar super longe, não tem WhatsApp, não tem nada.
Mas nos momentos apropriados, ou nos momentos em que isso foi possível, havia recepção, calor, porque é fruto do amor essa recepção. Então não é somente só dinheiro, porque tem muita gente que quer se livrar da responsabilidade do amor, falando assim, eu mando alguma coisa, já fez. Não precisa fazer. Não é somente isso. Porque o amor em ação se preocupa com o máximo bem, com um todo, com algo completo. Luiz, mas você não consegue fazer tudo. Então você não consegue, a gente consegue fazer o que a gente consegue. O que a gente tem de força disponível. Por isso que a igreja é essa união de forças. Porque eu tenho uma força pequena, ele uma pequena, ela uma pequena, ela uma pequena. Mas se a gente une tudo, aí a gente consegue fazer muita coisa. Vamos ler. Leiam aí para mim, por favor, Filipenses. Pessoal, tem um pouco mais aqui, vocês podem ler depois, tá? Vamos ler Filipenses capítulo número 4, verso número 1 ou 6. Quem achou, leia. Leia aí, José. Filipenses 4, do 1 ao 6. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Até qual? Até acho que é o 6? Do 4, do 1 ao 6. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem cordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Leu o 6? Foi o 6 agora? Leu o 7 aí, que eu não lembro do 7. Leu o 7. Esse já foi o 7? Beleza. Você vê que no mesmos versículos está junto, alegrar no Senhor, devoção no Senhor e tal o quê? Auxilie aquele irmão, ande em comunhão com aquele outro, cuide desse daqui, alegrem-se no Senhor, orem ao Senhor. É junto. Né? Dependência, devoção de Deus, dependência, graça de Deus. A carta de Paulo, veja o que diz em Filipenses 2, que Cristo, sendo Deus, exatamente. O que Luiz, não teve por usurpação. O que é usurpação? Uma tradução mais fácil diz o seguinte, que Cristo, mesmo sendo Deus, não considerou que ser Deus fosse algo que ele devesse se apegar, mas ele se despiu de si mesmo. E ele se diminuiu em amor para morrer pelos outros em morte de cruz. E age em vocês esse mesmo sentimento. Qual o sentimento? O sentimento de se diminuir para amar e morrer pelo outro. Amor em ação. Devoção, dependência do Espírito Santo, exaltação a Cristo e amor em ação. Fala, William. Um versículo que fala que aquele que não ama o próximo não conhecia a Deus. Exatamente, está em 1 João. Quem não ama não conhece a Deus. Isso nós falamos na aula de número 4, nós lemos 1 João. Aula de número 4. Quem não ama não conhece a Deus. Quem fala que ama a Deus, mas não ama o próximo é mentiroso. Eu amo, mas as obras... Olha o que Tiago diz sobre as obras, né? Você diz que ama a Deus, você diz que crê. Eu tenho fé, porque o importante é ter fé. Aí o Tiago olha e diz assim, você crê? O diabo também crê. Prazer então, ô seu outro diabo. O diabo crê que chega a treme. Aí o Tiago diz o seguinte, mas sabe o que difere o diabo do cristão? É que o cristão, por crer, tem uma obra de amor. Então, enquanto você me mostra o que você crê, eu te mostro as minhas obras, que é a evidência do que eu creio. Está aqui as minhas obras de amor. O diabo crê, mas não tem obra de amor. Nós, como igreja, cremos e por cremos, temos obras de amor. Está aqui as nossas obras de amor. E os homens verão as vossas... Jesus disse, e os homens, vendo as vossas boas obras, está escrito essa pesquisa no chat GPT, e os homens vendo as vossas boas obras glorificarão a Deus. Vê aí onde está no chat GPT, está em Mateus alguma coisa. Nós vamos ver se as boas obras fazem parte do evangelismo ou se não faz, se leva as pessoas a se converterem, a glorificarem a Deus ou não. As boas obras farão os homens glorificar a Deus, a vossa luz resplandece diante dos homens e os homens glorificam. Está em Mateus 5,16. Leia bem alto, meu bem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos
para que vejam as vossas boas obras. Vai ver o quê? Vai ver o meu discurso teológico, a minha aulinha. Vai ver o quê? Boas obras. E o que vai acontecer? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por que isso, meu? Sabe por quê? A gente chegava para pregar, a igreja chegava para pregar e começava a pregar. E a igreja começava a cuidar de todo mundo, meu irmão, dos pobres, da família dos presos, dos órfãos, das viúvas. E esse povo que recebia ficava assim, cara, que Deus é esse? Que Deus é esse que luta pelas classes mais baixas? Que Deus é esse que manifestou o seu reino em socorro aos abandonados? E esse povo se constrangia e glorificavam a Deus que está no céu. Por isso que Paulo disse, se o teu inimigo tiver fome, e inimigo da igreja são os inimigos de Deus, e os descrentes são inimigos de Deus pelo seu atual estado de pecado original, etc. Quando a gente chega naquele que é inimigo e dá de comer, dá de beber, ministra o evangelho e fala, isso amontoa brasas de fogo sobre a sua cabeça e quebranta o coração. Alguma observação, alguma pergunta ou podemos continuar? Então vamos lá. Vamos para a igreja agora de Éfeso. Qual igreja nós vimos? Antioquia, Romanos, Filipenses e agora vamos para Efésios. Efésios. Éfeso é a cidade. Efésios é os que moram lá. Abra para minha Bíblia em Efésios 1:15. E leia para mim até o 19. Quem achou, leia bem alto. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Ou seja, olha o que Paulo diz aqui, tamanha fé, e depois de falar tamanha fé, fala do vosso amor fraternal, porque a evidência e a vivência da fé é o amor. Fala sobre a revelação do Espírito Santo, que dê-vos o Espírito, o Pai da glória, revelação, pleno conhecimento, coração ser iluminado, apego à esperança do Senhor, as riquezas da glória da sua herança nos santos, a incomparável grandeza do seu poder, ou seja, extrema devoção. Agora vamos em Efésios 3:1. Efésios 3:1. Leia só o primeiro versículo. Por esta razão, eu, Paulo, como prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós... Espera aí, Paulo é prisioneiro de? Por amor de quem? Ué, mas não é por amor de Jesus? Então por que ele fala que ele é prisioneiro de Cristo por amor do irmão? Perfeitamente, sabe o que é? E esse aqui, ó, gentios, os que Paulo chegou para evangelizar, que ainda nem evangelho conhecia. Ou seja, o amor que Paulo tem a Cristo faz com que ele até mesmo seja preso por amor aos irmãos. O amor que Paulo tem a Cristo manifesta-se no amor pelos irmãos. Porque se a gente ama Cristo, a gente ama aquilo que Deus ama. Aí tem esse negócio de hoje, né? Não, o importante é a gente amar Cristo, tá alegre em Cristo, satisfeito em Cristo, descansado em Cristo, firmes em Cristo, tudo em Cristo. E o próximo? Se você está firme em Cristo, alegre em Cristo e não luta pelo que o Cristo ama, você não está alegre no Cristo. Você não quer alegrar o Cristo. Porque se você quer alegrar o Cristo, você quer fazer o que Cristo quer que você faça. Você ama os que Cristo ama. Se você ama Cristo, você ama o que Ele ama. Então, como Paulo ama muito Cristo, ele muito ama os irmãos, ao ponto de ser preso pelos irmãos. Aí, vai lá no versículo de número 14.
Tá cheio de campanha de igreja de Vitória com esse versículo. Leia aí bem alto, verso, quem achou? Verso 14 até o verso 17. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Por qual causa ele se coloca de joelhos? É o que ele acabou de falar, pelo amor que ele tem aos irmãos que o levou a ser preso. Continua. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E que Cristo... Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, Eita, pega. Continua, termina. possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, com qual objetivo? A fim de que estejam arraigados no amor. Agora, veja só o texto de Efésios 2, do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Vamos ver o que vai falar se não está falando de boa obra aqui. Efésios 2, do... Irmã Maristela, leia aí, bem alto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ué, mas Tiago falou. Não entendi? Tiago falou das obras. Não, a salvação não vem da obra. E ele está dizendo que a salvação não vem da obra. Mas deixa ele ler. Olha o próximo versículo. Continua, minha irmã. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras. Olha aí. Pode continuar, minha irmã. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Todo mundo, na verdade, a maioria das pessoas que tem uma linha que usa bastante esse versículo aí, termina no versículo anterior. Mas o que ele está dizendo aqui? A gente não é salvo pela obra, mas quando a fé é verdadeira, a gente é preparado para as obras. Se não tem a obra de amor, não tem fé. Se você no seu individual não tem obra de amor, você não tem fé. Se a igreja no coletivo não tem a obra de amor, essa igreja não tem fé. Simples. Tem até um comentário do Philip Ryken no livro Amar como Jesus Amou, quando ele comenta 1 Coríntios capítulo número 13, quando ele diz o seguinte: ainda que eu tenha tamanha fé ou falha línguas, etc., se eu não tiver amor é como um ferro que tine, ou como um símbolo que tine. O comentário do Philip Ryken é que esse símbolo que tine era um instrumento usado em eventos pagãos, culto pagão. Então, Paulo, segundo Philip Ryken, está dizendo o seguinte: ainda que você tenha fé, teologia e tudo, e não tem amor, você ainda é como instrumento pagão. Fé morta, perfeito. É a fé morta que Tiago disse. Fé morta. Ou seja, vimos a igreja de Efésios. Agora vamos ver a igreja de Jerusalém. A igreja do Pentecostes. Quando o Espírito Santo os revestiu, vamos ver o que eles fizeram. Vamos abrir em Atos 2:42. Leiam. Quem achou, leia bem alto. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, teologia, ensino. Vamos aprender de Bíblia. A igreja de Jerusalém tinha doutrina. Continua. e na comunhão. Comunhão. Continua. Peraí, vamos parar antes aí na comunhão, tá? Vamos ver o que é a verdadeira comunhão, pessoal. Tem um livro muito bom do Dietrich Bonhoeffer chamado Vida em Comunhão. Sabe o que é? A verdadeira comunhão é aquela que compartilha das dores. Se não compartilha dos males e das dores, não tem comunhão. O que tem mais? E no partir do pão e nas orações. Partir do pão e nas orações. Continua. Já vai, minha irmã? Tá bom. Tchau.
Não entendi? Calma. Hã? Estava esperando me chamar. Ah, não, tranquilo. Vai com Deus. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos os segundos e necessidades de cada um. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria, singeleza de coração. Aí eu vou perguntar para vocês aqui, precisa explicar esse texto? Tá bem claro, né? A igreja que era cheia do Espírito Santo, sendo cheia do Espírito Santo, amou tanto o Espírito Santo que espelhava cada vez mais esse amor. Não tinha nenhum necessitado. Atos, agora vamos em 4:32. Quem achou, leia do 32 até o 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuaram a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíram segundo a necessidade de cada um. Precisa explicar esse texto? Não precisa nem explicar, né? Está tão explícito. O que os apóstolos faziam? Comunhão com o Espírito Santo tão grande, que amava o Espírito Santo de forma tão grande, que percebia o amor do Espírito Santo de forma tão grande, que espelhava esse amor e essa misericórdia cada vez mais. Essa é a igreja de Jerusalém. E em Atos 6, o que a igreja de Jerusalém fez? Consagrou os diáconos que nós já lemos. A igreja de Jerusalém consagrou os diáconos para fazer o quê? Para cuidar de viúvas que estavam com fome. Ficou evidente então que a igreja de Atos dos Apóstolos tinha profunda devoção ao Senhor e tinha amor em ação. Agora nós vamos ver a igreja de Gálatas. Procurem aí no chat GPT. Escrito assim, Gálatas: a nossa fé ou a vossa fé opera ou atua pelo amor. Onde está esse texto aí? Procurem. Pode usar o celular, tá? Não é Gálatas 5:6? Leia, meu bem. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Eita! A fé opera pelo quê? Pelo amor. Eita! Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor. Todos os outros são características intrínsecas e essenciais do amor. Quem ama é paciente? Quem ama Deus já disse da fé. Aí isso é outro tema. Esse é um outro tema. Esse daí é um outro tema. Vamos lá. Gálatas. Qual é a teologia dos Gálatas, pessoal? Se der tempo nesse curso, eu não sei se vai dar, eu gostaria de ter uma aula mais completa sobre a carta aos Gálatas, tá bom? Mas o que é? A discussão de Paulo ali com os Gálatas é em relação aos judaizantes. Os judaizantes estão dizendo o seguinte: vocês podem viver em Cristo, a gente está em Cristo, mas ainda precisamos das obras da lei, que seriam o quê? Circuncisão, guardar o sábado e ritos de pureza. E quando teve a descoberta nos manuscritos do Mar Morto, quando se dizia, por exemplo, o termo obras da lei, não se referia ao todo da lei, como não matarás, não adulterarás e etc. Mas se referiam àquelas obras da lei que distinguia o povo como judeu. É algo meio étnico. Você vai fazer parte de um povo chamado judeu. E o que fazer com que você fizesse parte do povo judeu, segundo eles? Era parar de matar? Não, porque tinha muita gente gentil que não matava e não era judeu.
tornar-se parte do judeu e, portanto, tornar-se parte da aliança deles, segundo eles era o quê? Circuncisão, guardar o sábado e os ritos de pureza. Paulo começa a argumentar que agora não é mais necessário essas obras da lei. Porque agora, quando participamos da aliança do Senhor, não é por circuncisão, não é por questão ética, né, de ser judeu, mas participamos da aliança pelo quê? Pela fé. Quem não atua pelo amor não está na aliança. É isso que Paulo está dizendo. Enquanto na outra aliança era a circuncisão, aqui é amor. E Paulo ainda faz uma argumentação genial na carta aos Gálatas, que, veja só, ele faz uma analogia. Tem muito teólogo, muita igreja que diz assim, é ruim pregar analogia. Essas pessoas não conhecem o Novo Testamento, que os apóstolos usavam muito analogia. A grande questão é que a analogia deles apontava para Cristo. Veja só a analogia. Paulo escreve sobre Abraão e suas duas esposas, Sara e Agar. Sara e Agar. Sara teve um filho chamado Isaque. Agar teve um filho chamado Ismael. Qual que é a escrava, qual que é a livre? Agar é escrava, Sara Agar é escrava, Sara é a livre. Isso aqui representa o quê? Não representa nada na história bíblica. É Sara e Agar. Mas Paulo faz uma analogia, dizendo que o quê? Que a descendência prometida viria de quem? Do filho da livre. Havia uma promessa. E ele usa o filho da livre como um símbolo da aliança da graça. Da aliança da graça. E o filho da escrava como um filho da aliança da lei judaica, do ser judeu. E Paulo diz o seguinte, mesmo que historicamente o Ismael nasceu antes, o que veio antes? A promessa da livre. Então o contrato da graça já estava feito. Gálatas. É um argumento todo completo, não daria para mim citar um versículo para mostrar, entendeu? Então, Paulo diz que na verdade, mesmo que hoje nós estamos numa aliança de Cristo que se manifestou historicamente depois, em Deus a aliança de Cristo era anterior. Por isso que se diz aquele que nos predestinou antes dos tempos eternos para a participação em Cristo. Era muito posterior. Ou seja, é por isso que Paulo diz que o Evangelho exorta-nos da lei, que todo mandamento se cumpre nisso, ama o teu próximo, porque essa aliança se participa em amor. Ou seja, a igreja do Gálatas é uma igreja extremamente que deve, né? O ensinamento que Paulo transmite à igreja dos Gálatas, viver em amor e profunda também devoção ao Espírito Santo. A igreja, pela devoção teológica que eles deveriam ter e têm. Igreja de Coríntios, Paulo agora nós vamos falar de Coríntios. Capítulo de número 11 e capítulo número 12, ele fala sobre ministérios, fala sobre dons, fala sobre ceia, fala sobre um monte de, acho que fala sobre ceia, fala sobre um monte de coisa. Quando chega no último versículo do capítulo de número 12, o que ele fala? 1 Coríntios 12, último versículo. 1 Coríntios 12, último versículo. Pode ler, Edilson. Mas procurarei com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Excelente. Ou seja, os dons é bom, o ministério é bom e tudo, né? Mas tem um caminho mais excelente aí. Qual que é? Aí vai no primeiro versículo do capítulo número 13. É o amor. Aí você chega lá no verso de número 13. Olha só, o relógio estava 13, né? Agora vamos em 1 Coríntios 13. O que diz lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eita, pega! É o liberal, é o teólogo liberal que está falando que o amor é maior que a fé? É o teólogo liberal do herege? Quem que está falando que o amor e viver em amor é maior que a fé? Paulo. Agora achem aí, acho que é 2 Coríntios capítulo